Olá pessoal, vamos resolver aí mais uma questão do Enem do ano de 2013. Acompanhe a leitura. A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma de suas várias propriedades é a retração, contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetido a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. Olha só que legal, aprendemos uma informação bem bacana com a prova do Enem. Muito bem, vamos lá, o que ele quer que a gente faça no final? Suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Em relação à área original, a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em... olha só, vamos desenhar, que é a melhor coisa que a gente tem para resolver uma questão, desenhar. Então a gente tinha aqui uma peça de argila que possui uma base retangular, ou seja, um retângulo, cujos lados mediam 30 e 15 centímetros. Vamos fazer o desenho aqui da minha peça de argila, cujos lados mediam 30 e 15 centímetros, certo? Vou marcar aqui. Professor, como é que você sabe que é nesse formato e não o contrário? 15 centímetros de largura e 30 de comprimento. Aliás, 15 de comprimento e 30 de largura. Tanto faz. Isso não vai alterar em nada a questão. Quer fazer o contrário? Pode fazer, ok? Muito bem. O que aconteceu? Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20%. Então, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer o nosso segundo retângulozinho. Após o cozimento, ele ficou menor. E o lado foi diminuído em 20%. Olha só que informação bacana. Então, o que nós vamos fazer? Vamos já colocar os valores aqui, não é verdade? Porque a questão, ele quer que a gente brinque com a área original em relação à área depois da peça cozida. Para calcular a área, a gente precisa saber os valores dos lados. Então, reduziu em 20%. Por exemplo, 30 centímetros. Quanto que é 20% de 30 centímetros? 20% é 20 sobre 100. 20% de 30 centímetros, de é uma palavrinha mágica em matemática, é uma multiplicação. Ok? Então agora, posso simplificar? Posso, corto um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Ficou 3 vezes 2, 6, dividido por 1, 6. Pessoal, se você tem dificuldade com porcentagem, eu tenho umas 50 aulas sobre isso, com problemas resolvidos, lá no Calcule Mais, tudo de graça. E na parte de dicas eu ensino a fazer a simplificação, ok? Então qualquer coisa dá uma passada lá para aprender. Então vamos lá. 20% de 30 é igual a 6. Se o lado reduziu em 20%, significa que reduziu 6 centímetros. Então 30 menos 6 é igual a 24 centímetros. Muito bem. E esse lado de 15 centímetros, ele também reduziu em 20%. Então, dessa vez eu vou escrever ao contrário. Vou colocar aqui, ó, 20% de 15. Posso simplificar aqui esse zero do 20 com esse zero? Posso. Vai ficar aqui, ó, 2 vezes 15, que é igual a 30 dividido por 10. Simplifico, é igual a 3. Então, se eu reduzir em 20% este lado, que media 15 centímetros, significa que diminuiu 3 centímetros. Então, se ele media 15, passou a medir 12 centímetros. Muito bem. A questão quer saber, em relação à área original, a área da base dessa figura, após o cozimento, ficou reduzida em... Primeiro, então, nós vamos ter que calcular a área da figura original e a área
após o cozimento. Como é que calcula a área, pessoal? Geometria básica. A área de um retângulo, valor da base, vezes a altura. 30 vezes 15, que é igual a 450 centímetros quadrados. Por quê? Fica 30 centímetros vezes 15 centímetros. Número multiplica número, letras multiplicam letras. Então, centímetros vezes centímetros é igual a centímetros ao quadrado. 30 vezes 15 é igual a 450. E a área do nosso segundo retângulo? Mesma coisa, base vezes altura. 24 centímetros vezes 12 centímetros é igual a 288 centímetros quadrados. Muito bem, o que ele quer saber? Em relação à área original, a área da base dessa peça após o cozimento ficou reduzida em... Ele quer saber em quanto reduziu essa área. Olha, é fácil, não é? A área original era 450. A nova área ficou 288. É só fazer uma continha de menos para saber em quanto que ela reduziu. 450 menos 288 é igual a 162. Mas, aqui na alternativa, só tem o valor em porcentagem. Como é que eu vou calcular esse número em porcentagem? É aquela regrinha de sempre, ó. É o número que eu quero descobrir a porcentagem. Essa é a minha regrinha de sempre, hein? O número que eu quero descobrir a porcentagem dividido pela minha referência. Quem é a minha referência? Está aqui no problema. Em relação à área original. A área original é a minha referência. Então, a área ficou reduzida em... Eu vou pegar o valor que eu quero saber a porcentagem, que nesse caso é da área reduzida, que é 162. Vou marcar aqui na minha outra telinha, na minha outra lousa. 162 dividido por quem? Pela área original, porque a pergunta fala assim, em relação à área original. A área original é igual a 450 centímetros. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 450. Certo? Multiplicado por 100 para já sair o valor em porcentagem. Olha, professor, dá um trabalho fazer essa conta. Vamos simplificar? Por exemplo, eu posso simplificar o 100 e o 450. Vai ficar 162 vezes 10 dividido por 45. Muito bem. Posso simplificar o 45 e o 10 por 5? Posso. Vou simplificar aqui, ó, o 10 por 5 e o 45 por 5. Então, vamos lá. O 162 eu não mexi, é só copiar. 162 vezes 10 dividido por 5, 2. 45 dividido por 5 é igual a 9. Muito bem. Opa! Posso simplificar 162 e 9 por 3? Posso. Professor, como é que você sabe que dá para simplificar 162 por 3? Eu já ensinei lá na parte de dicas do Calcule Mais, regras de divisibilidade, ok? Então, eu vou fazer aqui 162 por 3 e 9 por 3. Quanto que é 162 dividido por 3? Isso é igual a 54 vezes 2. Não mexi no 2, é só copiar. 9 dividido por 3 é igual a 3. Posso simplificar 54 e 3? Posso. 54 dividido por 3 é igual a 18 vezes 2. 3 dividido por 3 é igual a 1. Qualquer número dividido por 1 é ele mesmo, então não faz diferença eu colocar aqui. Então, quanto que é a minha resposta final? 18 vezes 2, que é igual a 36%. Lembre-se que eu multipliquei aqui por 100 para a resposta já sair em porcentagem. Então, a alternativa correta é a letra C, 36%. Não deixe de se inscrever no canal para ficar sabendo dos novos vídeos. E espero que você tenha gostado. Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!